Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação e pós-graduação em administração pública de mais de 60 instituições de ensino superior, participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, de ampliarem e acrescentarem conhecimentos utilizando-os como atividades complementares aos seus cursos. Este programa é mais um da série temática sobre gestão pública. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é Brasil no século XXI, o papel da gestão pública no desenvolvimento nacional. Para isso, eu estou aqui ao lado da nossa convidada, professora Magda de Lima Lúcio, doutora e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, docente do curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas e do programa de pós-graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. Professora Magda é chefe do Departamento de Gestão de Políticas Públicas, também da Universidade de Brasília, e líder do grupo de pesquisa sobre instrumentos e tecnologia de gestão, além de participar também do campo de públicas, que é o campo acadêmico que atua na implementação das diretrizes curriculares nacionais de administração pública. Tem experiência nas áreas de desenvolvimento, administração pública, planejamento governamental, instrumentos de gestão, formulação de estratégia para organizações públicas e sociais e litigância intragovernamental. Antes de mais nada, professora, obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço a oportunidade. Pela disponibilidade de estar conosco para falarmos sobre esses desafios, o papel da gestão pública no desenvolvimento nacional neste Brasil do século XXI. Eu proponho que nós comecemos a falar sobre esse tema, mas contextualizando um pouco o panorama do ensino, desses aspectos, desses conteúdos relacionados à gestão pública. Como é que a gente pode tentar classificar esse panorama hoje? Bom, esse é um dos panoramas mais interessantes, né? Nós temos até o início do século XXI, nós tínhamos poucos cursos na área de administração pública no Brasil, talvez 5 no seu conjunto. Depois, a partir do REUNE, que foi o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, nós tivemos a oportunidade de criação de cursos na área de gestão pública, administração pública, e isso hoje conta aí com algo em torno de 120 cursos, mais o PNAP, sem contar ainda com os cursos à distância. Então, isso muda significativamente o panorama do ensino dos conteúdos relacionados à administração pública. E aí, os professores organizados nesse grupo criou o campo de públicas. O professor Valdemir, que falou aqui anteriormente, foi uma das pessoas principais nesse processo. Ele cria um campo que aglutina os professores que estavam atuando com esses conteúdos, com cursos relacionados a esse conteúdo. Como nós chamamos? Cursos relacionados à administração pública, gestão de políticas públicas, gestão social e mais um, acho que políticas públicas. Então, todos esses cursos que se reconhecem participam do que se chama o campo de públicas. A organização desses professores ensejou a criação das novas diretrizes curriculares nacionais, que no seu caput ainda se chama administração pública, mas no preâmbulo já explica o que seria o campo de públicas, ou seja, algo mais abrangente, mais complexo. Isso muda, contudo, o ensino de graduação, porque ele cria conteúdos específicos. Nós temos hoje um grupo de professores no INEP, com um grupo de trabalho, que estão discutindo os conteúdos relacionados a avaliação desses cursos. Então, esse ano nós já vamos ter o ENAD próprio, isso vai ser excelente, porque os alunos do PNAP também vão poder participar. Agora, professora, esse panorama, essa evolução exponencial, de talvez 5 ou 6, de alguns anos para 100 e tantos, isso é fruto de uma percepção da academia, de uma percepção do Estado ou dos entes públicos de que era necessário profissionalizar mais? Onde é que está a gênese, talvez,
esse crescimento exponencial, assim, o Estado exigiu isso, a sociedade disse precisamos melhores profissionais, mais gestores? Eu acho que as universidades viram uma oportunidade de criação de novos cursos multidisciplinares. Houve uma janela de oportunidades propiciadas a partir de um programa com recursos, tanto para a criação de infraestrutura como para a contratação de novos professores. E houve também uma mudança no papel do Estado, né, que nós podemos dizer, após algumas crises, principalmente a crise de 2002, em nível internacional, a crise de 2008, nós temos uma mudança do papel do Estado. E o Brasil começa a perceber, eu acho que conjuntamente, de uma forma mais coletiva, o Estado como um agente estratégico na indução do desenvolvimento. E aí eu creio que todos esses fatores conjugados criaram a oportunidade dos cursos do campo de públicas. Vejo que é uma conjunção de fatores. E qual é efetivamente o papel do Estado nesse desenvolvimento nacional? O Estado não é mais o mesmo, a sociedade não é mais a mesma, as demandas mudaram. Exatamente. Hoje nós estamos numa sociedade mais complexa. O Estado, ele muda a sua centralidade na nossa concepção enquanto pesquisadores. Ele não é mais aquele agente que vai produzir tudo, não é aquela discussão estadocêntrica, mas ele é um agente estratégico na indução, no acompanhamento do desenvolvimento nacional. Como? O Estado hoje, ele guarda as condições propícias. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da redução da desigualdade no país, né? O Bolsa Família. O Bolsa Família ele teve um papel estratégico no alastramento dessa capacidade do Estado de mitigar uma situação que é histórica, que é a pobreza. Então, a partir de um programa articulado com sistemas públicos, porque o Bolsa Família ele não é só um programa de repasse de recursos, mas ele se articulou com o Sistema Nacional de Trabalho e Emprego, ele se articulou com os sistemas educacionais em nível estadual, municipal e também federal, ele se articulou com outras organizações e criou também o Cadastro Único, que é um poderoso instrumento de gestão. Por quê? Porque ele criou uma nova categoria que é a busca ativa. Onde tem um pobre, é lá que nós vamos procurar. Então, é muito interessante ouvir a fala, por exemplo, de gestores do Ministério do Desenvolvimento Social, de como eles fizeram essa articulação. No nosso caso, nós chamamos isso de instrumentos e tecnologias de gestão. O Cadastro Único para nós seria uma inovação, o desenvolvimento de uma tecnologia de gestão, para poder captar, para poder perceber onde é que estão essas pessoas e, a partir daí, induzir políticas integradas, que tem, muitas vezes, é perceptível somente a entrega do recurso por família, mas não se reduz a isso, porque existem algumas condicionalidades. Por exemplo, a família que vai receber o recurso, o filho tem que estar participando de atividades escolares de forma assídua, o chefe de família tem que participar de curso de formação. Não estou colocando aqui que tudo esteja correndo muito bem, mas estou demonstrando como que você pode fazer essa discussão de maneira integrada. Levando para um outro polo, vamos dizer, a criação do novo marco regulatório dos portos. Então, isso também é uma estratégia de desenvolvimento nacional, que ela é importante, e o Estado teve um papel central nesse processo. Mesmo que depois os portos eles sejam entregues a concessionárias ou parceria público-privadas, mas o Estado utilizou a sua capilaridade e estrutura para poder desenvolver algo que vai ser importante para o desenvolvimento nacional. Um pouco nesse sentido que a gente gostaria de frisar o papel do Estado. E mais do que isso, professora, se me permite uma certa ousadia, ainda que não seja a minha área de atuação, um certo avanço, um relativo avanço, no sentido de definir políticas públicas e não necessariamente políticas de governo, né? Quer dizer, eu acho que é importante que o Estado tenha aprendido e a sociedade aprenda também a acompanhar e cobrar a diferença que há entre uma ação específica de 4 anos de um mandato
e ações como estas, que sejam programas ou projetos maiores, que estejam inseridas numa política pública. Eu queria que a senhora talvez acentuasse um pouco essa perspectiva do que seja de fato uma política pública. Obrigada, uma excelente percepção, porque eu gostaria de citar o PPA, que é o Plano Plurianual. Ele toca exatamente nisso. Ele é um plano que ele atravessa governos, ou seja, geralmente o governante eleito, ele tem no seu segundo ano de mandato, ele começa a discutir o novo PPA. E o Brasil criou, embora seja um dispositivo constitucional, mas logo após a promulgação da Constituição, ele se trata somente de uma obrigatoriedade do dirigente eleito de apresentar um plano de governo. Mas ele ganhou uma certa envergadura, ele ganhou envergadura a partir da virada do século. Você tem hoje o PPA, um grande e poderoso instrumento de gestão que pode ser utilizado pela sociedade, porque ali está a descrição do que os governos querem e dizem que vão fazer, né? Isso é importante por quê? Porque dá uma clareza para os gestores, para toda a gama de ministérios e estruturas governamentais envolvidas, e também aponta as condições ou obstáculos de criação de tecnologias de gestão para poder empreender aquilo que se colocou como grandes objetivos estratégicos. O que é importante nesse processo? É que a partir dessa criação nós possamos ter políticas tão internalizadas que não sejam políticas de governos A, B ou C, mas que sejam políticas, como se convém chamar, de Estado. Então, essas políticas de Estado, por exemplo, o Bolsa Família, voltando ao exemplo anterior, é muito pouco provável que qualquer governante eleito possa retirar esse benefício que se transformou numa política e quase que como um direito, né? Porque para nós, as instituições públicas se diferenciam das demais instituições por proverem direitos na forma de serviço, ou seja, o direito à alimentação, o direito à dignidade humana, isso é entregue à população na forma de uma política pública. Então, o Bolsa Família se enquadraria nisso. É muito importante nós vermos tanto questões que são muito voltadas ao atendimento da sociedade em questões mais básicas, por exemplo, alimentação, saúde, a partir do SUS, educação, a partir dos sistemas nacionais de educação, mas também questões mais estratégicas para o desenvolvimento, como falei anteriormente, os portos, mas eu gostaria de acrescentar os aeroportos, as rodovias, as ferrovias, cabotagem, infraestrutura no seu conjunto, porque isso também tem um rebatimento na condição da população. Quando você pode criar e ampliar mercados de trabalho, não somente em capitais, mas também em cidades pequenas e médias, que é a tendência do mundo de fortalecimento da população, de manutenção da população em cidades pequenas e médias, porque as cidades grandes estão no seu limite, né? Há uma dificuldade muito grande de provimento de recursos naturais nas cidades, para água, você levar água para grandes centros urbanos, por exemplo, São Paulo tem mais de 20 milhões de pessoas. Então, isso tudo causa um impacto ambiental e também um vultoso investimento público, né? Agora, professora, nessa perspectiva, então, de um Estado que cada vez mais se apresenta como um executor de políticas públicas, de políticas de Estado, o papel do gestor público ou da gestão pública, e ela é geradora de programas, de projetos ou de planos, ou ela é executora, ou ela é acompanhadora? Qual é o papel que o gestor público tem nessa perspectiva aí? Na nossa concepção, o papel do gestor público ele é um papel estratégico. Por quê? Porque esse gestor, primeira premissa, eu acho importante frisar, é que quando uma coligação é eleita e ela apresenta o seu plano de governo, ela precisa que esse plano de governo ele seja operacionalizado. Então, o papel do gestor público, ele é um papel democrático, de fortalecimento da democracia. Ele é um papel de execução de uma política que venceu as eleições. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante. Nós sempre costumamos falar, se você não gosta de política, não vai ser gestor público, porque a função do gestor público está muito relacionada à questão política.
não partidário. O gestor público ele não precisa ser signatário de tal partido enquanto indivíduo, enquanto cidadão, isso é uma opção particular. Mas ele é vamos dizer, um ente estratégico que faz a ligação entre o pacote que foi eleito, entre aquele plano de governo que foi eleito e a sociedade. Então ele é um grande mediador. E ele é um grande mediador de questões complexas. Estamos falando no Brasil, nós estamos falando de soluções para mais de 200 milhões de pessoas. Então ele tem que pensar para além da esplanada, ele tem que pensar para além das cidades grandes, ele tem que pensar para além de todo e qualquer elemento que seja limitante para o desenvolvimento. Então é super importante porque o gestor público tem que ter uma formação consubstanciada de grande envergadura. Por exemplo, se eu sou gestora de uma grande rede de supermercados, eu tenho um limite da minha ação. A minha ação é supermercado. No Brasil, não. Se você é um gestor, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Social, você tem uma vinculação, por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério das Cidades, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde. Com a integração nacional. Com a integração. Com o planejamento. E você vai... E por aí vai. Então, você tem que ter uma visão dinâmica e de alta complexidade da sociedade. Isso é muito importante principalmente que os nossos alunos de graduação percebam isso, o papel que eles têm. Nós estamos fazendo um estudo sobre o papel constitucional, o lugar constitucional do gestor público, e nós já verificamos que em quase todos os artigos nós temos a presença do gestor, ou seja, o gestor tem uma função constitucional. Quando o legislador faz a nossa Constituição em 1988, ele aponta o papel estratégico da gestão e, claro, do gestor. Então, isso é muito importante para os nossos alunos que estão fazendo a graduação, que eles tenham a noção e o orgulho de ter esse papel na Constituição do Desenvolvimento Nacional. E não só no âmbito da administração federal, sobretudo nos municípios médios, pequenos, grandes, cada vez mais a presença de um gestor qualificado permite que se qualifique a própria gestão, porque a gente sabe que às vezes o ciclo, o movimento político, partidário talvez, que se dá num torno do município é de uma outra dimensão, é de uma outra relação. E aí a presença do não gestor, menos complexa. Não menos complexa, mas... Isso que eles têm que perceber. Exatamente. Ser um gestor municipal é tão interessante quanto ser um gestor federal. E nós estamos observando o crescimento das carreiras de gestor em nível estadual e municipal. Isso é importante, porque são novas oportunidades de emprego que estão sendo criadas. E que na base, no começo, onde os problemas acontecem. Exatamente. É onde a sociedade está na vitrine, ou o gestor está na vitrine da sociedade, que é onde, de fato, as questões mais prementes acontecem. Agora, professora, a senhora fez menção há pouco, há outros aspectos, para além do exemplo da política do Bolsa Família, com relação a portos e aeroportos. Esses seriam os grandes desafios hoje de infraestrutura para serem enfrentados, as potencialidades, talvez, do desenvolvimento nacional estejam aí, naquilo que parece ser uma crise e que, no fundo, pode ser uma grande oportunidade? Eu vejo que nós temos não sei se seria uma herança, mas muitas vezes nós percebemos o Brasil de uma forma muito pessimista. Nós temos uma imprensa que não nos ajuda muito. Ontem saiu eu não li toda a reportagem, que menos de 5% dos brasileiros acreditam no que está escrito na imprensa brasileira. Enfim, não sei onde isso vai dar. Mas o que eu queria dizer é que nós deveríamos estar otimistas em relação ao nosso país. Por exemplo, nós temos uma das energias, uma matriz energéticas mais limpas do planeta. 43,25, alguns dados do Ministério do Planejamento apontam que nós temos uma capacidade de energia eólica, biomassa e outras formas de energia. Então, isso é uma grande vantagem, colocando até em termos mercadológicos, é uma grande vantagem competitiva para o Brasil. Nós temos um clima que propicia o cultivo de inúmeros alimentos e outras potencialidades. Então, acho que seria muito interessante que o nosso gestor público estivesse antenado com as nossas potencialidades e também com os nossos obstáculos. Porque assim como um país continental como o Brasil, nós temos também dificuldades, são grandes. Por exemplo, em termos da integração
dos modais. Hoje ainda nós temos, em termos de logística, nós temos a supremacia do modal rodoviário. Ele é caro, mas relativamente mais caro, mais arriscado e mais lento. Então nós temos que investir em outras formas de integração, inclusive para escoamento, para próprio deslocamento da população internamente. Então, modernização de portos e aeroportos, eu acho é um ponto interessante. Modernização também de grandes sistemas de logística, né? Não só sistemas de integração rodoviária, mas também de como fazer para você poder ter uma logística interna que propicie, por exemplo, um melhor aproveitamento dos produtos e menor custo desses produtos. Então, o que eu estou colocando é que, quando nós olhamos, vamos pegar o exemplo do PAC 1 e 2, nós tínhamos ministérios que tinham vamos dizer, uma capacidade técnica instituída. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o próprio Ministério do Desenvolvimento Social, embora seja recente, mas são temas que já vinham sendo discutidos na sociedade. O PAC 3, que trabalha mais com logística, com integração, com questões mais estratégicas do desenvolvimento relacionadas à infraestrutura, nós observamos que sequer carreiras estruturadas nós possuímos. Então, isso é uma grande oportunidade para os nossos alunos, uma grande oportunidade para os gestores públicos, mas também é um grande desafio. Como é que nós vamos estruturar carreiras para que possa dar conta desse grande desafio? Porque esse é um déficit histórico, ele não é um déficit de 10, 20, 50 ou 100 anos, ele é um déficit histórico no nosso país. Professor, e do ponto de vista internacional, como é que está o Brasil? Qual é o lugar que ele ocupa nesse contexto? O Brasil deu um salto muito qualitativo, né, nos últimos 10, 15 anos. Ele se coloca como um player internacional em alguns campos. Colocar a cooperação Sul-Sul, que aí não é só geograficamente, não é uma cooperação de países que se relacionam sob uma perspectiva de desenvolvimento. O Brasil hoje ele tem a capacidade de jogar um papel interessante e hoje um papel de transferir tecnologias de gestão, por exemplo. O cadastro único, hoje nós temos um grupo do Banco Mundial que tem, vamos dizer, copiado a experiência para outros países. Hoje você tem um portal WWP, que é um portal que está ensinando outros países a produzirem políticas semelhantes ao Bolsa Família ou programas de redução da desigualdade. Nós temos hoje, por exemplo, a Receita Federal ofertando cursos, o SERPRO ofertando tecnologias, transferindo tecnologias para outros lugares. Então, várias instituições públicas brasileiras hoje já são acionadas por outros países da África, da América do Sul, até da América Central, para poder transferir tecnologia. Então, o Brasil hoje deixou de ser um país que é o samba, o futebol e o sol. Hoje nós já somos um país, somos cogitados para pensar e discutir desenvolvimento nacional e internacional. Para dar um exemplo, o Porto de Cuba, né, que o Brasil foi polêmica aqui, mas que hoje mudou, inclusive, a configuração de Cuba e até, na minha avaliação, modifica as relações Estados Unidos-Cuba a partir da abertura, ou seja, porque dentro de um cenário competitivo, se tem ali um espaço para competição, os Estados Unidos não possuem o tamanho que eles têm em termos econômicos à toa. Imediatamente eles foram lá e estão disponíveis para fazer acordos, né, de abertura com Cuba. Então acho que o Brasil tem, a partir de uma outra percepção de nação, não essa nação somente de importar matéria-prima ou commodities, mas também esse esforço. Eu não acho que nós ainda alcançamos toda a potencialidade e competência que nós temos, mas nós vemos alguns lampejos de alguns grupos, de alguns espaços em termos nacionais, que já perceberam que isso pode ser um bom espaço, um bom flanco de intervenção, inclusive vantajoso economicamente para o Brasil.
Professor, e na perspectiva das investigações, da pesquisa acadêmica, enfim, ou no âmbito talvez até de espaços públicos que se debruçam sobre refletir sobre essas práticas, como é que está a agenda hoje? A gente está bem antenado, para tomar emprestado uma expressão sua de há pouco aí, com relação à pesquisa e investigação? Bom, essa é uma questão excelente, porque eu retomo um pouquinho o que eu havia dito antes. Com a criação do campus de pública, nós criamos um espaço de convergência das graduações. Nós ainda precisamos, em termos de pós-graduação, criarmos uma área específica na CAPES. Hoje está sendo discutido que nós sejamos uma sub-área ainda da administração. Creio que no futuro bem próximo nós consigamos nos consolidar enquanto uma área independente, à luz do que já ocorre em outros países há muitos anos. Então, ao criarmos uma área, muito embora nós já tenhamos hoje programas de pós-graduação que tenham áreas de concentração ou linhas de pesquisas correlacionadas a questões que também são atinentes ao campo de públicas, mas é muito importante que nós tenhamos uma área específica onde todos os pesquisadores possam submeter seus projetos de pesquisa, que possamos ter editais próprios para a criação de nossos objetos. E aí eu me coloco como a questão principal, é a construção do objeto, e aí eu vou colocar nessa área que nós estamos construindo, campo de públicas. O que é construir um objeto de pesquisa sob a perspectiva do campo de públicas? É diferente de construir um objeto sob a perspectiva da administração, da sociologia, do planejamento urbano, da economia, da antropologia, do serviço social. Ele é um objeto único. Quais seriam, portanto, as características desse objeto único? Esse é o desafio que está colocado para os pesquisadores hoje, que seria a construção desse objeto único, novo, recente no nosso país. Então, se o desafio para a graduação ele é grande, nós também temos um grande desafio. Por quê? Precisamos formar profissionais com esse espírito para que venham no futuro prestar concurso também e alimentar a formação dos alunos de graduação. Então, é muito importante que nós consigamos construir esse círculo virtuoso. Hoje, como é que nós estamos fazendo isso? Estamos criando redes entre professores atuantes no campo de pública, nos cursos que se autodeclaram pertencer ao campo de públicas. Estamos criando grupos de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa, por exemplo, ele é um grupo de pesquisa que tem pesquisadores de outras instituições, não só da Universidade de Brasília, mas também temos pesquisadores internacionais que estão vinculados ao nosso grupo. Então, é muito importante que nós construamos essa base para que possamos já nascer internacionalizados, isso é muito importante, e que também possamos nascer em rede. E com uma identidade. E com uma identidade, que é isso que hoje nós ainda está um tanto difusa, estamos digamos ainda assim. constituindo. Mas o balanço é altamente positivo. Né? Altamente tem positivo. Boa produção, tem investigações atualizadas, enfim, antenadas de novo com o que o mundo está pensando. Sim, e vamos ter oportunidade no primeiro encontro do campo de ensino e pesquisa do campo de públicas, 30 de novembro, 1º, 2 e 3 de dezembro, na Universidade de Brasília, e aproveitamos todo mundo a contribuir com esse processo. Inclusive, de repente, fazemos uma sessão livre com o PNAP, alguma coisa assim, fica o convite. Mas esse será um evento que nós gostaríamos de apresentar a produção acadêmica dos professores, pesquisadores e estudantes que estão envolvidos com esse campo. E também com gestores que atuam muito proximamente, porque como é uma área aplicada, o nosso laboratório, eu costumo falar, não tem pipetas, mas o nosso laboratório é onde estão as organizações públicas, no caso da Universidade de Brasília, laboratório privilegiado é a Esplanada dos Ministérios, o governo do Distrito Federal, a área metropolitana de Brasília. Nós temos tido a oportunidade de algumas contribuições com municípios fronteiriços. Então, é um panorama enorme, rico, e eu acho muito emocionante, né, essa construção de algo que é super novo. Que bom. A professora Magda de Lima Lúcio, da Universidade de Brasília, líder do grupo de pesquisa sobre instrumentos e tecnologias de gestão e participa do campo das públicas, né, que ela mencionou há pouco aí, que é esse campo que atua também na implementação das diretrizes que vão definir essa identidade, né? Eu acho que essa é a palavra que talvez a face do que sejam os cursos nessa área. Professora Magda,
A gente está se aproximando aqui do final da nossa conversa, mas como os alunos que nos acompanham são participantes do PENAP, dentro do Sistema UAB de mais de 60 instituições de ensino superior, a gente sempre pede para os nossos convidados que falem diretamente com eles nessa parte final, nesse encerramento, particularmente sobre o que é fundamental para a formação deles, o que é importante para que eles percebam que o papel que eles vão ter como gestores públicos, se já não os têm, muitos deles já atuam nas diferentes esferas, dentro dessa síntese do tema, né? O papel da gestão pública no desenvolvimento nacional. O que lhes interessa, o que lhes é exigido nesse momento? A primeira questão que eu gostaria de abordar é: sejam curiosos. Né? O Brasil é um país enorme, fronteiras não exploradas nós temos inúmeras. Está colocado para vocês um grande desafio, que é contribuir para o desenvolvimento nacional de forma séria. E a universidade, muito embora muitas vezes não pareça, ela é o espaço da criatividade, construir objetos de pesquisa interessantes, construir ideias interessantes, e lembrando sempre que a nossa ação ela tem uma vinculação direta com as organizações públicas e sociais, muito embora não tenhamos falado aqui antes, mas existe um outro espaço que não somente as organizações públicas, para que vocês atuem, nós temos as organizações sociais, associações, sindicatos, cooperativas, fundações e outras tantas modalidades de organizações sociais que estão ávidas de funcionários, de trabalhadores, de colaboradores de qualidade, que nós temos certeza que é o caso dos estudantes que nós formamos em nossos cursos, tanto no PNAP, em Brasília nós também temos turma PNAP, mas também nos cursos que nós denominamos de campo de públicas e que com certeza vocês também estão contidos nesse desafio e nessa grande aventura. Sejam bem-vindos e boa jornada. Professora, muito obrigado, muito agradável a conversa com a professora Magda de Lima, animadora, otimista, isso é fundamental para quem está se dirigindo a jovens estudantes, né? E que tem todo o futuro pela frente. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Muito bacana. E para você que nos acompanha, continue conferindo no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão a programação das nossas próximas conversas. Até mais.